fazendo contato direto com a Câmara de Santo André. Santo André que teve a reeleição assegurada já no primeiro turno do prefeito Paulo Serra, 76% dos votos válidos, votação histórica na reeleição do prefeito andreense. E na Câmara, o presidente Pedrinho Bottaro foi reeleito e não só foi vereador reeleito, como foi o mais votado da cidade de Santo André. Pode pôr o Pedrinho na tela, produção? Pedrinho teve 5.713 votos, campeão das urnas para a Câmara de Santo André. Pedrinho, obrigado pela gentileza da entrevista, bom dia e parabéns pelo resultado, viu? Bom dia, meu querido amigo Leandro Amaral, é uma alegria imensa estar aqui mais uma vez na RD. A agenda está extensa, depois de domingo, a gente continuou trabalhando. Hoje mesmo eu dei uma entrevista logo pela manhã, às 10 horas eu tive aqui a audiência pública da peça orçamentária e agora nós já estamos aqui na entrevista, então a agenda continua. Eu até aproveito para pedir desculpas a muita gente que está mandando carinhosamente sua mensagem, e tem gente mandando a segunda mensagem da mensagem, entendeu? Você viu a minha mensagem de ontem? E então eu não estou conseguindo responder ainda, porque realmente o número de pessoas que estão entrando em contato conosco tem sido bem grande, graças a Deus, mas o trabalho não parou e não vai parar, Leandro. A gente continua aqui e eu tenho a satisfação de ter sido o mais votado da cidade, sim, mas que é o reconhecimento do trabalho que a gente fez ao longo desse tempo. Perfeito, era exatamente o que eu ia perguntar, que você atribui, claro que é o reconhecimento desse trabalho, mas mais do que isso, Pedrinho, o que representa, qual é o peso de você ser novamente vereador, adentrar a próxima legislatura, mas com o rótulo de ser o mais votado nas urnas em Santo André? Na verdade, assim, é lógico que é legal você ser o mais votado, né? Mas dentro da Câmara o seu voto vale tanto quanto o menos votado, né? É um voto cada vereador, a gente sabe disso, eu tenho muito respeito por todos os vereadores, independente da quantidade de votos que eles assim têm, né? Mas a gente fica muito satisfeito, Leandro, porque é bastante reflexo também do trabalho que a gente fez junto ao prefeito Paulo Serra, né, do compromisso diário. O Pedrinho, eu sempre continuei sendo a mesma pessoa, humilde, atuante nas comunidades, sempre atuei nas causas da defesa da vida e vou continuar fazendo isso. Então, é emblemático hoje ser o mais votado, sem dúvida alguma, né? A gente fez uma campanha honesta, limpa, sem usar recurso público, apesar de tantas fake news, a qual, inclusive, o RD me ajudou, inclusive, a colocar a verdade para a população. Então, a gente pretende continuar esse trabalho com compromisso. Eu sempre digo o seguinte, Leandro, nós não fomos premiados. Não é um prêmio você ser eleito, eu acho que é uma missão dada. E prêmio você fica feliz, você comemora a vida inteira, né? Não, a gente fica feliz, lógico, com o resultado, mas tem que assumir com seriedade, com trabalho, né? Eu acho que o maior agradecimento não é simplesmente agora dizer muito obrigado. O maior agradecimento é a gente trabalhar e mostrar que veio com seriedade. Pedrinho, e deixa eu já até reiterar aqui com a produção, o que tiver de participação dos internautas pode ir colocando na tela, na medida do possível a gente vai pontuando. Mas, Pedrinho, é o terceiro mandato agora na próxima legislatura, correto? Agora, o meu é segundo mandato. Segundo mandato, perfeito. Isso, mandato. Na outra foi suplente, verdade. Eu já fui. Na verdade, eu era candidato a primeiro suplente, né? Eu fui, em 2004, eu tive 1.897 votos, 2008, 3.413, primeiro suplente. Eu me lembro que o Leandro Amaral, na época, disse, olha, o Pedrinho Bottaro está eleito, e o outro vereador me passou por 150 votos, eu perdi a eleição. E depois, em 2012, eu tive 3.897, quase 4.000 também, fiquei na primeira suplência. Em 2016, 5.163, fui eleito, o primeiro do PSDB e o terceiro da cidade. E agora eu fui eleito o vereador, o mais votado da cidade, com 5.713 votos. Tá. O que muda, Pedrinho, no teu perfil na Câmara? Atuação de tribuna, articulação, muda alguma coisa o Pedrinho Bottaro da primeira legislatura para o Pedrinho Bottaro da próxima legislatura? Muda, Leandro, muda. Não dá para dizer que as pessoas não mudam ao longo do tempo. Eu acho que a experiência, né? Eu quando cheguei à Câmara Municipal,
Eu já tinha uma experiência, você acompanha a minha vida pública há muito tempo. Eu fui assessor do deputado Orlando Morando, então deputado na ocasião, diretor do meio ambiente do estado, cuidando aqui do Parque Chácara da Baronesa, fui secretário de Cultura aqui de Santo André e diretor de Cultura, tinha sido vereador por 2 meses em 2010, então eu vim para a Câmara Municipal com uma certa bagagem, com uma experiência, né, que me ajudou muito, né, a ser líder do governo, ao mesmo tempo depois fazer a gestão da Câmara Municipal. Agora, ao longo do tempo, o Pedrinho de 2020 não é o mesmo de 2017. Nós aprendemos com vários erros, também com vários acertos, né? Eu tenho certeza que esse segundo mandato vai ser um mandato diferenciado. A gente vai vir... a seriedade nós sempre tivemos, o trabalho eu sempre tive, né? O diálogo e o respeito a todas as pessoas eu também sempre tive, respeito às instituições, a outros partidos, enfim, isso vai ser mantido, né? Agora, o que muda é a nossa capacidade também de colocar propostas, a nossa capacidade de discussão, todos os projetos de lei do prefeito Paulo Serra, até por eu ter a missão de fazer o intermédio com os demais vereadores, eu tive, então, que me aprofundar em cima de todos os projetos, né? Mas nós vamos continuar trabalhando nesse sentido. Perfeito. E tem algo em especial, Pedrinho? Algum projeto que vai ser sua bandeira nesse próximo mandato? Algo que não deu para fazer nesses 4 anos e que serão prioritários aí nos próximos 4 anos? Leandro, o trivial que a gente sempre fala é lutar em defesa da educação, saúde, mas é muito abstrato quando você fala defender a saúde, defender a educação. Que candidato e que vereador vai falar, não, eu não defendo a saúde, eu não defendo a educação? É muito abstrato isso, né? Mas eu tenho algumas preocupações. A questão da educação, a gente precisa batalhar muito para retomar a questão das atividades em sala de aula, né? As crianças que perderam praticamente o ano letivo de 2020, as escolas que precisam retomar também o seu funcionamento, principalmente as escolas particulares do ensino de 0 a 3 anos, né, que não é o ensino não obrigatório, mas que a gente sabe que no processo pedagógico ajuda muito as crianças a terem suas primeiras adaptações ali, à fase que a criança está se formando. Então isso é uma prioridade, sem dúvida alguma. A questão da saúde, o prefeito tem um compromisso conosco de ampliar o programa Quali Saúde. Nós reformamos 23 unidades de saúde, precisamos avançar com isso e modernizar essas unidades, né? Ao mesmo tempo, o aspecto da zeladoria, que foi muito importante, a questão do programa Rua 9 do banho de luz, precisamos ampliar, tem vários bairros que precisa ampliar esse programa, é uma outra coisa que nós vamos cobrar. Tem um processo que eu já tenho cobrado muito, que é a questão da manutenção de área verde, que é a poda de árvore. Então, tem muita coisa que precisa ser feito e dói muitas vezes. A população cobra muito isso da gente, né? Então, é importante que a gente debruce em cima disso. Dentro da Câmara Municipal, o aspecto da economicidade vai ser fundamental, né? Eu vou continuar cobrando muito para que a gente tenha a modernização da Câmara continue. Tem muita coisa que ainda precisa ser feita aqui dentro, né? Nós diminuímos o número de cargos comissionados, agora congelamos o salário dos vereadores, né? Eu quero acabar com vários contratos que nós temos dos carros oficiais, né? Acabar também agora fazer de fato a Procuradoria da Mulher, colocar em funcionamento, que já está, mas agora com os cursos, a Escola do Legislativo, o vereador José Nancy, também que vai começar seu amplo trabalho. Então, tem muita coisa que dá para a gente fazer e precisa. Agora, Pedrinho, olhando o plenário, qual é a previsão que pode ser feita, a projeção do ambiente em plenário? Em termos de matemática, uma situação bastante parecida à atual, vislumbrando a 2021, nós temos teoricamente 15 vereadores eleitos pela base do prefeito Paulo Serra e 6 vereadores eleitos pelas outras, ou eleitos
pelas outras candidaturas majoritárias. Então, um do PSOL, 2 do PT, 2 do PSB e um do Patriotas. O PSDB é a maior bancada da casa, 6 vereadores. O que é possível projetar para esse plenário? Vai precisar de mais diálogo? Vai ter uma animosidade diferente? Como é que você vê essa discussão dentro do plenário a partir da próxima legislatura? É importante, Leandro, a gente falar o seguinte, que a disputa política já acabou, né? A disputa eleitoral acabou domingo mesmo. Eu acho que não dá nem para dizer que foi domingo meia-noite, né? Porque, meu Deus do céu, né? Foi até segunda-feira, 10 horas da manhã. O TSE judiou especialmente dos vereadores de Santo André. Pois é, foi até segunda-feira, 10 horas da manhã. E eu fiquei naqueles 2% ali que eu não sabia qual seria a minha votação e se de fato seria o primeiro colocado. Mas ontem eu, inclusive, me emocionei muito na tribuna da Câmara. A gente deixa a emoção mesmo aflorar. Eu sou um cara muito chorão, né? Eu sou muito intenso, né? O Pedrinho é muito intenso. Eu amo muito, a gente gosta muito, a gente se dedica muito, ao mesmo tempo. Então, ontem eu fiquei muito chateado com os vereadores que estão indo embora, porque de fato muitos me ajudaram a fazer a presidência. Eu sempre batalhei muito para que tivesse unidade da casa. Eu acho que quanto mais... o que nos une, Leandro, é o bem comum, né? O que nos une é o povo andreense. Então, independente da posição partidária que nós temos. Então, por isso eu sempre respeitei todos os outros partidos. Com o Pedrinho dentro da Câmara, não é diferente nunca, né? Nós temos 15 vereadores da base, mas... o prefeito vai dialogar com os 21 vereadores, eu não tenho dúvida disso, mas os vereadores podem também contar com um Pedrinho que vai respeitar aqueles vereadores que de repente vão se tornar oposição, ou que já são oposição, enfim. Eu acho que pelo trabalho que o prefeito Paulo Serra fez, por essa vitória histórica, muitos vereadores que não foram eleitos na nossa coligação vão acabar somando ao projeto, porque tem muita gente boa, né? Tem muita gente boa que foram eleitos por outros partidos, né? Vai enriquecer o debate, né? Nós temos vereadores já experientes também, pessoas que agora estão voltando para a Câmara, que já foram vereadores em um determinado momento. Então, a disputa política já acabou, né? Eu tenho certeza que eles vão vir com essa missão, né? De colocar por terra as bandeiras partidárias, mas é lógico, a ideologia a gente não pode deixar aflorar mais do que realmente necessita, né? Mais do que realmente é importante, porque o debate principal é a população. Agora, outro detalhe também importante, Pedrinho, no que diz respeito ainda ao recado das urnas, principalmente para a vereança em Santo André, alguns nomes aí que eram considerados até ex-prefeitos, ex-prefeituráveis, acabaram não conseguindo retornar à casa, né? O caso do Aidan Ravin, 1.600 votos, arredondando, o próprio Grana, ex-prefeito pelo PT, pouco mais de 1.600 votos, Vanderlei Cirac, que quase ganhou a disputa no primeiro turno em 2008, acabou também não conseguindo retornar à Câmara, e pelo lado governista, o líder do governo, Fábio Lopes, não conseguiu, teve uma votação importante, mas o Cidadania acabou fazendo um vereador só, que foi o Rodolfo Donetti. Tem algum recado? Isso muda a geopolítica da cidade de Santo André, na tua avaliação, Pedrinho? Olha, de verdade, assim, a gente esperava, né, também por esses resultados. Se você perguntasse para mim, no sábado, você vai ser o mais votado? Apesar de eu sentir muito o calor humano na rua, eu achava que essas figuras emblemáticas iam despontar. Lógico que cada um tem as suas defeitos, suas qualidades, né? O próprio ex-prefeito Aidan, infelizmente, também está com problema de saúde, o próprio prefeito Grana. Então, eu tenho um respeito muito grande pelos dois, né? Respeito pelos demais, inclusive, que fizeram apenas uma, né? O caso do vereador Rodolfo Donetti, Cidadania, fez apenas um vereador. O vereador Fábio Lopes, ele é líder do atual governo, né? Fez um trabalho sério também aqui, né, aqui na Câmara, defendendo também o prefeito, defendendo as propostas. Então, mas eu acho que muda um pouco. O fato do PT ter feito apenas 2 cadeiras é um partido que também vai ter que se reconstruir, né? Era um pouco favas contadas, a gente imaginava que ia ser feito 2 ou 3 cadeiras, né? Eu torci por muitos que estavam
lá na trincheira, né, do PT também, porque são pessoas que trabalharam também por Santo André, a gente sabe, conhece, infelizmente foram eleitos apenas 2, né, não teve, Leandro, a minha torcida assim, eu espero que tal partido faça apenas 1, faça apenas 2, muito pelo contrário, né, é o que eu estou te falando, eu acho que tem gente boa, que merece ser vereador, e vai dar um resultado positivo para a cidade, teve a minha torcida, né. Agora, eu acho que o prefeito Paulo Serra acabou com essa votação histórica fazendo um novo marco histórico, né, um novo marco, e vem demonstrar. Faz tempo que um prefeito não era reeleito e faz tempo que não ganhava no primeiro turno. Então, são situações que ele tem mostrado, e acho que tem um grupo forte político junto a ele, né, e que vai pautar a política da cidade para os próximos anos. Pedrinho, eu vou repetir a pergunta que eu fiz também ao Pio Mielo, que é do PSDB, teu correligionário, foi mais votado em São Caetano do Sul. Claro que eleição de presidência da Câmara tem muitas variáveis, mas tem 2 delas que, assim como ele, você preenche em Santo André. Normalmente, tem-se aí como uma discussão para a presidência da Câmara que, respeitando a proporcionalidade, a maior bancada teria a prerrogativa de indicar o presidente, o PSDB tem a maior bancada, e normalmente o mais votado ele tem essa condição de entrar na discussão. Minimamente, em alguns momentos, no dia 1º de janeiro, você vai ser o presidente da Câmara, ou continuar sendo por ser o vereador mais votado. Já é possível vislumbrar algo nesse sentido? Eu sei que está muito cedo ainda, teve a votação que acabou na segunda de manhã, a apuração, mas há, por exemplo, interesse do Pedrinho Bottari em seguir na presidência da Câmara nesse próximo biênio? Olha, eu vou te falar uma coisa, eu já passei a chave na porta aqui, daqui não saio, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Trocou a fechadura para não ter perigo, né? Você viu que fizeram um meme do Trump, né? Segurando na cadeira e o pessoal empurrando Tiraram ele com o gabinete junto, né? Olha, eu vou de brincadeiras à parte, obviamente eu sou candidato à reeleição, porque a gente fez um trabalho sério dentro da Câmara, é o que eu falei, tem muita coisa que eu sonho em fazer aqui, 2 anos passa muito rápido, né? Quem já foi presidente sabe disso, tem muito processo em aberto aqui na Câmara que a gente tentou pautar. Eu, como presidente, já estou, é lógico que teria uma facilidade, porque os vereadores já conhecem o meu trabalho. Agora, eu também sou um cara de grupo, um cara de time, né? O prefeito Paulo Serra vai ter um papel fundamental nisso, uma participação fundamental. Eu acho que é muito legal. O prefeito, ele nunca me ligou, Pedrinho, olha, precisa pautar os vereadores assim ou assado. Ele sempre respeitou o posicionamento. Eu, por vezes, fui lá em defesa dos vereadores também, falar, prefeito, tal vereador tem reclamado desse atendimento, tem reclamado daquilo, disso. Então, eu fiz um pouco de papel do líder do governo também nesses 2 últimos anos. Todos os vereadores podem confirmar isso, sem sombra de dúvida. Então, é a proposta do Pedrinho, né? Agora, também eu sei que o prefeito Paulo Serra tem aqueles aliados mais próximos, que obviamente que ele vai sugestionar. Eu sou um desses aliados, né? Nós temos outros candidatos bons também aqui, pessoas que têm interesse, né? Então eu acho que vai ser uma somatória, né? Uma somatória eu diria uma Mas somatória. dá para cravar que vai ficar com o PSDB? Não. Eu acho que não dá para cravar, porque, de fato, eu acho que precisa ter muito diálogo. O próprio PSDB renovou apenas teoricamente, com 3, né? Nós elegemos 6, né? Mas apenas 3 renovaram, né? Então, esses 3 estão debutando na Câmara, né? Estão chegando. Foram reeleitos você, o doutor Marcelo e o Minhoca. Isso. Perdão, o Quina, né, também. E o Quina, que o Quina, ele está disputando agora pelo PSDB, ele veio egresso de outras fileiras. De outro partido, exatamente. Então, foram 4, na verdade, né? Então, agora, por exemplo, eu tenho aqui alguns processos dentro da Câmara, como eu falei, a questão dos carros oficiais, a questão do monitoramento por câmera. Na primeira sessão que eu vou presidir, se Deus quiser, nós já vamos ter o atendimento por Libras. Então, nós vamos ter um grupo aqui agora, pela primeira vez, acessível à população surda na Câmara Municipal, que não tinham acesso. Então, a sessão provavelmente já vai ser traduzida em Libras. Então, é uma conquista
eu vou ter o prazer de, pelo menos, dar posse para o prefeito, né, e ver esse trabalho continuar, né? Não, Agora, mas é foi o que eu falei. candidato à reeleição à presidência. Com certeza, com certeza. Pedrinho, e não poderia deixar aqui de passar por um outro tema. Aliás, o próprio prefeito Paulo Serra nos disse isso em entrevista exclusiva ainda na noite de segunda-feira, falando que essa expressiva votação, além de uma responsabilidade maior, como você disse também, mas dá força para fazer uma cobrança maior ao governo do estado de São Paulo e também ao governo federal em relação a mais atenção ao ABC. O ABC tem uma representação, um peso econômico importante, mas o peso político do ABC em outras esferas não condiz com a pujança e com o tamanho do ABC. É só ver que várias pautas aqui travam quando o assunto é Estado e União, né? A questão da estação Pirelli, as reformas das estações da linha 10 da CPTM, que são um vexame, precisa ter acessibilidade, precisa ter modernização, a própria história do metrô BRT. Sim, o metrô, a questão da flexibilização também agora com Perfeito. relação às fases, né? Sem diálogo nenhum, o Estado impôs também algumas fases para o grande ABC e foi uma pauta polêmica, né? Deu bastante pano para manga. Exatamente. Isso, né? Aí, essa é a pergunta. O ABC tem 28 vereadores agora para a próxima legislatura do PSDB. Só no ABC são 10 em São Bernardo do Campo, 6 em Santo André e aí 4 em São Caetano oficialmente, mas deve confirmar o Beto, vai para 21 vereadores só no ABC, sem contar as outras cidades. As reeleições expressivas do Paulo Serra em Santo André, do Orlando Morando em São Bernardo, e ainda com essa questão da questão jurídica, mas o prefeito em São Caetano, Auríquio, também. De que forma essa cobrança pode ser concreta e maior em relação ao João Dória, a partir da referência e do crédito que vocês têm e tiveram das urnas? Primeiro, eu acho que, convalidando aquilo que o prefeito Paulo Serra já falou e também o prefeito Orlando Morando já disseram, e acho que é um recado importante, inclusive, para o governador e para todo o PSDB, as pessoas votam em pessoas, né? Eu não nasci dentro do PSDB, pelo contrário, né? Eu nasci na minha família, no berço familiar, então por eles, pela minha família, pelos meus amigos, pelo povo que confia no Pedrinho, que eu amo, né? E esse é o meu trabalho, foram eles que me elegeram, né? Então, lógico, eu tenho um respeito muito grande e profundo pelo partido, sem sombra de dúvida, né? A gente precisa estar num partido político para ser eleito, mas a gente precisa ser respeitado e ouvido, né? Essa questão da falta de diálogo, em que pese a gente sabe do momento difícil que foi toda a pandemia, mas o diálogo precisa ser feito. O prefeito Paulo Serra, como representante maior da nossa cidade, e foi uma votação histórica em termos de porcentagem, eu acho que no país inteiro, no Brasil inteiro, é um grande comandante, né? É uma pessoa que precisa ser respeitada, inclusive, pelo governador e o diálogo acontecer, né? Em todas as lutas, você vê que nós montamos uma comissão para discutir a questão do metrô. Eu mesmo propus isso no ABC, alguns vereadores vieram, somaram, nós estivemos juntos lá no consórcio intermunicipal, nós estivemos lá conversando com o Baldi sobre, né, com o secretário de transporte, então nós conversamos sobre isso também, e ele expôs muito sobre a impossibilidade de ter o metrô. E aí ficou a discussão do VLT ou do BRT, o que ia acontecer. Por fim, foi uma coisa que, assim, olha, o que nós temos para fazer é isso. Ou a gente faz isso ou não faz nada. Quer dizer, então, assim, não é diálogo, né? Não é diálogo, porque a gente consegue fazer isso. Ou é isso ou não é nada. Então, o diálogo é quando você escuta a outra parte e tenta chegar num denominador comum, né? Isso não houve, né? Nesse último tempo. Agora, o Dória é candidato a alguma coisa, a governador, a presidente, enfim, mas antes dele pensar no pleito eleitoral, ele precisa primeiro se preocupar em fazer um bom trabalho, né? Então, assim, respeitar quem foi eleito, porque o voto, Leandro, não está na União. O voto não está no Palácio dos Bandeirantes, o voto está em Santo André, junto aos vereadores que nós estamos aqui na rua todos os dias conversando com a população. Então, a coisa precisa mudar. Eu acho que a postura do governador e também do presidente precisa mudar com relação aos municípios. Perfeito. Pedrinho Bottaro, vereador reeleito, campeão das urnas aí para vereantes em Santo André, 5.713 votos.
falando mais aqui a respeito do dia a dia, da política, dos desdobramentos, claro, sempre análise, tentando entender o que está por trás do voto na urna, o recado que os eleitores passaram, especialmente na cidade de Santo André. Muita gente parabenizando aí o trabalho do Pedrinho Bottaro. Pedrinho, da nossa parte aqui, obrigado pela gentileza da entrevista. Não tenha dúvida que vamos seguir acompanhando o teu trabalho, cobrando, abrindo espaço para prestação de contas, como você fez e faz habitualmente. E, claro, o desejo de boa sorte, porque se você, enquanto representante público, for bem, sem dúvida alguma, quem ganha é toda a cidade de Santo André. Obrigado, à vontade para suas considerações finais. Leandro, a Santo André da gente, que nós sempre sonhamos, é a Santo André que cuida das pessoas, é a Santo André que tem respeito pelas pessoas, que faz um trabalho transparente, por isso que na Câmara eu implementei várias ferramentas que deu essa transparência para o trabalho de todos os vereadores, aumentou o diálogo através da ouvidoria legislativa. Eu mesmo fui o primeiro vereador a emplacar um aplicativo para o meu mandato, o aplicativo somosparte.com.br, e eu acho que a imprensa não pode ter o seu direito de trabalho cerceado, precisa ser respeitado. Então, você, o Ayrton Rezende, todos do RD têm a liberdade e as portas abertas aqui, o horário que for, a gente está à disposição realmente para poder fazer o melhor acontecer. Então, a população pode contar comigo, e tem uma coisa que eu prometo: trabalhar, manhã, tarde e noite. Não estou de férias depois da eleição, muito pelo contrário, estou trabalhando desde segunda-feira, né? E a gente vai continuar até 31 de dezembro e depois a partir do dia 1º de janeiro. Gratidão, Leandro, e a todos vocês um ótimo dia. Legal, obrigado, Pedrinho. Para quem quiser